Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos para as nossas atividades. E hoje vocês terão que fazer uma produção de texto no caderno. Essa produção de texto é um final, é um desfecho para a história o romance A Viagem ao Centro da Terra. Eu até pedi para que vocês, sugeri para que vocês assistissem ao filme Viagem ao Centro da Terra, até que para dar um auxílio, uma ajuda para vocês fazerem essa atividade com mais ideias, né? Então, vocês viram lá nos trechos do romance Viagem ao Centro da Terra, né, de Júlio Verne, que foi uma expedição do professor Lindenbrock com o seu sobrinho, o Axel, e não apareceu o final da história, né? Nós só temos um trecho da história. E vocês vão concluir essa história. Então, vamos pegar o caderno, colocar a data de hoje, vamos colocar desfecho de romance, 2 pontinhos. Viagem ao Centro da Terra. Sempre colocando o título para saber do que é a atividade, né? Qual a página do livro que foi feita, coloca a data, sempre para ter localização, para saber o que foi feito no dia, né? E depois disso, vamos iniciar o nosso desfecho, né? Vocês leram o romance, então vocês já sabem um pouquinho como que foi. Quem assistiu o filme vai ajudar muito mais, né? E agora vocês vão produzir um final, vão continuar a história dando um final para ela, né? Então, ali na página 31 e 32 tem algumas dicas para ajudar nesse desfecho do romance. Então, o que vocês podem... Primeiramente, eu não lembro do texto, prof. Vamos reler novamente, né? Tem 2 partes do romance nas páginas anteriores. Vão reler os trechos do texto. Vão anotar, façam um rascunho, sempre façam um rascunho, colocando os principais personagens, o local onde aconteceu, né? Quem são os principais personagens, né? O Axel e o Sr. Lindenbrock, né? Coloquem lá os personagens, né? Releiam para ajudar a lembrar o que se tratou. No segundo trecho, ele fala a grande expedição, que é o final do trecho, que vocês vão dar continuação. Então, a partir dessa frase, vocês vão dar continuação ao texto, onde ele fala, a grande expedição começou, ponto. Então, a partir dessa frase, vocês vão iniciar o novo trecho e o desfecho do texto. Então, vocês vão colocar lá para onde os personagens estão indo, né? O que poderia ter acontecido ou o que aconteceu durante a expedição, se alguma coisa atrapalhou a viagem, né? Se eles conseguiram ou não encontrar o centro da Terra e o que aconteceu lá, o que tinha de tão diferente e especial lá no centro da Terra. Então, a partir da frase, a grande expedição começou, vocês terão que começar a produzir um novo trecho do texto com um desfecho, colocando essas coisas que a prof. Amanda citou agora. Para onde os personagens estão indo, o que pode ter acontecido lá, né, quando eles começaram a expedição, se alguém se machucou, se alguém, né, o que eles encontraram durante essa expedição, se eles conseguiram ou não chegar ao centro da Terra. Beleza? Também temos mais algumas dicas para vocês continuarem a fazer o desfecho, né? Sempre colocar lembre-se de que os principais personagens devem aparecer no desfecho. Então, sempre citar os principais personagens. Lembrando que o Axel é um narrador observador, então ele está na terceira pessoa. Então, o Axel é que está narrando ali o personagem. Então, vocês serão os Axels, né? Vão se tornar o Axel narrando a história. Então, vocês vão falar o tio Lindenbrock, vai colocar lá como se fosse o Axel, contando a continuação da história, né? Organizar os textos em parágrafos, né? Bem importante. Utilizar os sinais de pontuação, né? Também utilizar uma linguagem formal, né? Nada de informal, é uma linguagem formal. Também ter coerência nas frases, nas expressões utilizadas, então sempre ter ligação, né, as frases e os parágrafos, não falar uma coisa lá e depois outra lá no meio do caminho que não tenha contexto nenhum, sempre tendo ligação. Narrar cenas, aquela questão do narrador, né, descrever o espaço que está ocorrendo, a narrativa, e
pense em um final criativo, expondo as ações dos personagens e suas reações ao vivenciar os acontecimentos. Então, pense em um final de texto bem diferente para estar colocando ali no desfecho da viagem ao centro da Terra. Então, atividade de língua portuguesa, produção de texto, desfecho para o romance Viagem ao Centro da Terra. Então, a partir da frase lá que a prof novamente vai falar para vocês, a grande expedição começou. Vocês deverão dar continuidade ao texto, dando um desfecho final, acabando com a história, tá bom? Vocês, para quem ainda não viu o filme, pode ver o filme também, vai ajudar um pouquinho, ter algumas ideias para estar fazendo a produção do texto, o final do texto, tá bom? Então, essa é uma das atividades de língua portuguesa, tá? Vamos lembrar aqui um pouquinho no que eu estudei sobre o romance de ficção científica. É um texto relacionado a conhecimentos científicos, que cria situações extraordinárias vividas pelos personagens. Por se tratar de um narrador, ele apresenta narrador, personagem, tempo e espaço. Então, ele citou lá nos outros trechos do texto o tempo que estava acontecendo, né, uma data, citou também o lugar, a Alemanha, e o lugar para onde eles iam, que eles iam para a Islândia. Então, no texto de romance de ficção científica, apresenta tempo, lugar, personagem, né? Tínhamos o Sr. Lindenbrock, o Axel e mais outros personagens que também participaram da história. Então, o romance de ficção científica precisa disso. Então, vocês também podem citar lá na continuação um tempo, um lugar, né? Lembrando que não dá para vocês fugirem um pouquinho do lugar, porque no trecho das páginas anteriores, né, eles já citaram que eles estavam indo para a Islândia. Então, não tem como vocês fugir muito desse lugar, né? E falamos sobre as preposições, né? Na página 28, falamos um pouquinho sobre as preposições, que são que ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, dando contexto ao texto ou à frase. Que são as preposições lá que vão indicar um lugar ou um tempo, né? Ou até mesmo um assunto. Que são elas lá: a, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para e sobre. E também temos locuções prepositivas, que é aquela junção de duas lá, né? Abaixo de, atrás de, acima de, graças a, ao lado de, em frente a, de acordo com, até a, perto de, em vez de. Então, essas são as locuções. Então, aprendemos um pouquinho sobre o romance, a romance de ficção científica e um pouquinho sobre as preposições, né? Agora, vamos iniciar, na página 34, as cores da igualdade. Vejam a fotografia, quantas crianças nós temos ali, né? Diferentes, nenhuma criança é igual a outra, né? As cores têm o poder de embelezar o mundo, estimular certa cor para a menina ou determinar que o menino não pode usar tal cor, pode reduzir a beleza e o encanto delas. Sim, a liberdade e a criatividade podem construir um mundo com mais igualdade. Não são as cores, nem brinquedos, nem profissões que definem quem somos. Isso mesmo, né, gente? A gente sempre conversa sobre isso, que nada nos define, né? Nem a roupa que a gente veste, nem o cabelo que a gente tem, né? Nada vai definir quem a gente é, né? Ali ele pede para você descrever a imagem que você vê, considerando que cada criança está usando sua cor favorita. Que reflexão a fotografia é capaz de provocar? B. Em sua opinião, a escolha de cores, brinquedos e no futuro uma profissão reflete o que as pessoas realmente gostam? Então vamos lá, página 36. Olhe à sua volta, em todos os lugares estamos cercados das mais diferentes cores, não é mesmo? Elas tornam um mundo mais colorido e alegre, com certeza, né? As cores tornam o nosso mundo mais divertido, né? Que graça seria se as árvores fossem pretas ou o céu fosse, né? As cores, elas trazem vida, alegria, né? Em sua opinião, devemos definir previamente quais pessoas devem gostar de determinadas cores? Troque ideias com os colegas a respeito disso. Então,
eu conheço uma pessoa e eu vou determinar o que ela é pela cor que ela usa ou pela cor que ela gosta, né? Ou não eu gosto de uma cor, meu amigo gosta de outra, e isso possivelmente na nossa relação social vai afetar em alguma coisa, né? Então, não devemos, né, previamente gostar da pessoa pela cor que ela gosta, né? E na B, as histórias em quadrinhos HQ, né, que você vai ler a seguir, faz parte de uma série chamada Cores. Qual é a sua cor favorita? Agora leia a HQ e descubra um mundo de cores. Lembrando que somos livres para gostarmos de qualquer cor, qualquer uma delas, rosa, roxo, azul, branco, lilás, qualquer cor, né? Independente da forma que elas são costumeiramente categorizadas, né? Independente de qualquer coisa, a gente é livre para escolher a cor que a gente gosta, né? E que o nosso amigo gosta também, né? Ele tem livre também escolha, né? Então vamos lá. Lila, o que você está fazendo? Tia Júnia diz que se queremos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos. Ela pegou um baldinho de tinta e começou a passar na roupinha dela. Tem tinta verde? Segunda prateleira. A nossa amiga ela vestida de rosa, né? Ela foi lá pintar ela própria de azul, né? Mudando de cor o seu vestido, porque ela entendeu que a partir dela tem que sair as diferenças, entender que menina não só veste rosa, menino não veste só azul, né? Que todos somos livres para usar qualquer tipo de cor, né? Pensar qualquer coisa, né? Que deseje. Lembrando que com respeito ao próximo, né? Sempre. Vamos lá. Na página 37, vocês deverão fazer a interpretação da atividade. 1. Quais são seus personagens de HQs favoritos? Então, quais são os personagens de histórias em quadrinhos? Lembrando que nós temos a Turma da Mônica, tem o Calvin, tem alguns, o Nick Náusea, que sempre aparece aqui no nosso livro. Então, quais são os personagens de histórias em quadrinhos que você gosta? Quais são os personagens de história em quadrinho favoritos de vocês? Então, coloquem ali. Qual é a sua opinião sobre a história em quadrinho que você leu? Converse com seus colegas e diga suas impressões, se gostou ou não e por quê. Vocês gostaram dessa história em quadrinhos das cores? Se sim, coloca ali sim e por quê. E não, também o porquê não gostou, tá? 1. O que a personagem Lila está fazendo na primeira cena da história em quadrinho? HQ, lembrando, história em quadrinho, sigla, HQ, sigla da história em quadrinho, tá? O que ela está fazendo na primeira imagem lá, na primeira cena do HQ? Ela está lá com um baldinho, né? O que ela está fazendo? Então, coloquem lá. Está, nananana, bem completinho. Número 2. Tia Júnia diz que se queremos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos. Você concorda com essa afirmação? Se sim, né? É uma resposta pessoal, porque você está perguntando se você concorda, né? Então, lembrando que é importante a gente sempre refletir sobre as mudanças diariamente do nosso comportamento, né? De atitudes que podem sim mudar o mundo, que podem mudar o dia a dia, transformando o lugar que a gente está inserido em um lugar melhor, né? Citando a escola, né? Que atitudes a gente pode ter para transformar o nosso ambiente escolar, para ser um ambiente melhor, né? Então, quando a tia Júnia diz para Lila que se queremos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos, são desse ponto de positivismo, né? Que precisamos mudar por si mesmo, né? O que Lila faz na terceira cena? O que ela faz na terceira cena? Coloquem ali. E temos a questão 4, para ser feita na página 38. Então, ali na página 38, vocês vão fazer também a interpretação de texto, tá? Por hoje é isso, galerinha. Então, vocês têm a produção de texto para fazer no caderno, tá? Não deixe a atividade acumular, já façam para ficar melhor, para não ficar
com muita coisa para fazer. Então, façam lá da página 31 à página 38. Não esqueçam de colocar a data no livro sempre pra gente saber quais atividades foram feitas no dia a dia, tá bom, galerinha? Até a próxima!